Esse vídeo foi gravado originalmente em português, mas tem uma faixa de áudio extra e legendas em inglês também que você pode escolher. Há muitos e muitos séculos atrás, Sócrates, que é um filósofo que você já conhece, andava maravilhado pelo mercado de Atenas, dizendo: nossa, eu não sabia que havia tantas coisas no mundo que eu não preciso. 2000 anos atrás já havia quem questionasse essa coisa de quanto mais coisas melhor. Mas é fato que 2000 anos depois, o pensamento dominante é justamente ao contrário. O que faz sucesso mesmo hoje é ostentar, é ter o máximo de coisas possíveis. E isso virou a nova medida da riqueza. Mas existem várias outras medidas da riqueza. Há quem diga, por exemplo, que seu balanço financeiro, ou tipo, o resultado que você tem entre as coisas que você deve, ou realmente o dinheiro que você tem guardado, é o indicativo melhor para dizer se você é rico ou não, do que desfilar com uma Lamborghini por aí. E também há quem acredite que há outras riquezas, ainda mais importantes, embora sutis, como ter um bom relacionamento com a família, com os amigos, estar em um ambiente que torna a vida mais agradável, ou ter uma vida intelectual rica. É uma discussão longa e cada um tem suas convicções sobre isso, mas há um número de pessoas não desprezíveis que compreende e até concorda que essas últimas riquezas são realmente importantes. Mas mesmo dentro desse grupo, quem de fato vai atrás dessas riquezas mais sutis, desenhando a sua própria vida de uma forma diferente, é bem menor. Hoje eu vou conversar com um casal que resolveu buscar um tipo diferente de riqueza e ir de verdade através dela. Não em um devaneio, mas de forma planejada e organizada. Eles moram aqui no Aratu Yacht Club, um dos lugares mais receptivos para quem mora em veleiros aqui no Brasil. Com licença. Como que vocês se conheceram? Eu fiz um intercâmbio para os Estados Unidos em 2001 a 2002 e passei um ano lá. Quando eu voltei, estudei cursinho para faculdade e tal. Aí ela já estava nesse cursinho e foi 23 anos atrás. 2003. 2003. E aí eu 22. fiz cursinho para arquitetura, o segundo vestibular para arquitetura, que era o que eu realmente queria. E ela para fisioterapia, e acabamos passando na mesma faculdade. Mas a gente começou a namorar no cursinho ainda. Quando surgiu essa ideia maluca de morar no Velho? Eu falei do intercâmbio por causa disso, porque quando eu voltei de lá já... Dan tinha acabado de voltar do intercâmbio nos Estados Unidos, aí voltou com a cabeça meio diferente, que queria, não queria viver inserido na sociedade, que queria ter uma vida diferente, mais leve, mais tranquila, menos consumismo, enfim. E foi aí que a gente se conheceu, nessa época. No decorrer do nosso namoro, a gente começou a namorar no cursinho e namoramos há 8 anos para casar. E aí, no decorrer do nosso namoro, ele veio com essa história. Falou: vamos morar a bordo, vamos comprar um barco, vamos viajar pelo mundo. É isso que a gente precisa para nossa vida. Aí veio com essa história. E eu achava isso, eu falei, não. Ele vai cansar dessa história. Esse cara é louco, esse menino, né? Porque na época eu tinha 18 anos, né? Eu falei, não, tá bom, beleza, vamos lá, vamos continuar esse namoro e vamos ver no que vai dar. Eu tava começando a virar adulto, saindo da adolescência, percebendo que eu tinha condições de escolher, né, o que eu queria fazer da minha vida, porque eu já estava me tornando independente e tudo mais. Aí a gente decidiu que ia fazer isso, e aí sim a nossa vida já começou a mudar, porque quando a gente veio pro barco, foram quase 20 anos depois da ideia. E aí falou, vamos construir nossa casa, né? Vamos construir a casa. E aí a gente tinha sempre essa ideia, né? De morar a bordo e tal, mas eu ainda sempre com o pé atrás. Até que ele chegou com uma novidade e uma surpresa. Logo tem uma surpresa para você. Eu falei, surpresa, que surpresa. E chega ele lá na Marina de Aratu, uma marina aqui perto. Vamos lá na marina. Eu falei, fazer o que lá? Simplesmente ele me apresenta um veleiro. Ele comprou um veleiro, primeiro veleiro da gente, Cruzeiro do Sul. O barco todo detonado, todo destruído por dentro, por fora. Horrível. Mofado por dentro. Aí eu falei, tá bom, vamos encarar essa, vamos reformar o barco. E aí fomos reformar o barco, reformamos o barco todo por fora, trocamos o mastro, tiramos o mastro, trocamos o estaiamento, pintamos o barco por fora, guarda-mancebo, o cabo, tudo, trocamos o barco todo por fora.
para garantir uma segurança para a gente poder aproveitar essa vida, né? E fomos velejar pela Baía de Todos os Santos, né? Um bom período. E aí a gente sempre tinha que ir com o barco amigo do lado, porque a gente não tinha nada dentro do barco, zero. Banheiro era no balde, comida era no barco dos amigos. Mas foi dessa forma que ele me fez me encantar pelo mar. Foi dessa forma que eu descobri que era possível. Foi dessa forma que eu falei, eu acho que o sonho dele está se tornando um sonho meu também. E aí... Não, foi um trabalho bem feito, né, que eu fiz. Mas um trabalho longo, né? Namoro, a gente tinha 18, 19 anos, então toda aquela fase de namoro foi... A família toda sabia que um dia a gente ia morar no mar. Que modelo de barco é esse aqui, cara? Esse é um German Freys, esse é um Black 40. Originalmente um FC 40, depois foi fabricado pelo Stadler Black. Ah, foi fabricado no Brasil? Não, Argentina. Argentina. Por 2 estaleiros em épocas diferentes. Esse é da segunda remessa, 89. Que massa, cara. Bem legal. Demais, cara. Olha a cozinha. Que lindo esse barco, cara. E vocês tiveram a sorte que ele foi muito bem cuidado também. Muito. O antigo dono era um argentino e ele tinha pretensão de morar a bordo, isso aí, mas morou um ano a bordo e acabou o relacionamento dele, não foi à frente, e aí os planos dele também mudaram. E aí ele tinha um cuidado absurdo com o barco. E foi uma felicidade grande, né? Porque a gente ficou anos e anos e anos procurando o barco. De repente a gente encontra o barco aqui do lado. Ah, você estava procurando esse modelo? Não, eu estava procurando um barco apropriado porque a gente queria. Sim. Mas aí a gente sai procurando, né? Dentro do Brasil, fora do Brasil. E ele aqui do lado, na Ribeira. Encontramos o Caxiri, que é esse barco aqui, em Salvador. Vamos visitar o barco, mas a gente não tinha dinheiro. A gente estava no foco de construção da casa, a gente não tinha dinheiro para construir o barco, para comprar barco. E aí a gente, não, vamos lá, vamos conhecer. Conhecemos o Caxiri, mas a gente viu que não era o momento certo para comprar barco. Não tem dinheiro nem para obra, imagine para um barco, entendeu? Então eu me debati durante um ano tentando comprar o barco, não consegui. Até que chegou uma hora que eu falei, chega, deixa passar essa oportunidade, infelizmente vai aparecer outra, vamos fazer o que tem que fazer, vamos dar mais desligar um pouquinho o disjuntor aqui, daqui a pouco a gente liga de novo e vamos em frente. Aí eu falei, peraí. Aí fui no computador, imprimi uma foto do Caxiri, aí botei assim embaixo, nosso barco. Colou no guarda-roupa. Na parede do closet lá e ficou. Esquecemos a foto lá e a foto ficou. Pô, e como é que esse quarto aqui é o de vocês? Não, esse aqui é... Esse é lá o nome dela lá, ó. É mesmo, tá lá. Catarina. Ela dorme aqui. Posso mostrar? Pode mostrar, entra aí. Que quarto legal, né? Olha só, tem um banheirinho aqui. E aqui... Vou abrir aqui a porta, é um vaso. Ah, pra cá, né? Pode entrar aí, Olha que lindo o quartinho, meu. Ah, aqui. Massa, meu. Tem uma suíte pra ela, meu. Caramba. Muito legal os brinquedinhos aqui. Meu, eu gostei muito, assim, da decoração também, porque combina as cores, tá super bem... Sóbrio ele, né? Bem sóbrio. Ah, demais, cara. Construímos nossa casa, né? E tudo que foi colocado naquela casa foi pensando em vender para um dia conseguir o que a gente queria. Inclusive, quando a gente pensava, vamos trocar o carro, vamos fazer uma viagem. Não, a gente tem um objetivo de vida, tem um sonho e a gente precisa focar no que a gente quer. Como é que é esse barco velejando? O que você sente nele? Você já velejou em vários barcos? Você já desistiu? Eu gosto. Ele é pesado, é um barco que tem pesando suas 10 toneladas, mas eu gosto de barco mais pesado porque para ele andar você precisa de um pouco mais de vento, mas em compensação, quando você tem um vento mais forte, ele te dá uma segurança. Então, ele é bem no chão, digamos assim, né? Bem firme na água. Veleja que é uma beleza, desempenha bem, tem uma boa velocidade. Não é nenhum desses modernos europeus, mas... mas tem uma linha d'água boa, se tiver vento ele vai rápido, Vai, não, 7,5, se tiver vento vai. Show. E como é que é os cabos aqui? Eu tô vendo que, tipo, a escota da mestra fica aqui atrás. A escota da mestra aqui atrás,
Aí é super acessível, né? Pra gente é muito confortável trabalhar com essa mestra aqui, as Genoas estão aqui na mão também. Eu preciso do mastro para a driça da mestra, que acaba ficando lá, e os risos, né? Sim, o cabo que vem aqui lá da frente, o que é? Não, isso daqui não vem lá da frente, isso daqui vem lá de baixo. Ah. Aqui é uma bolina retrátil. Ah, você tem uma bolina retrátil. É uma bolina retrátil, né? Pô, cala quanto quando você sobe? Na verdade, ele tem um patilhão e é uma bolina mesmo, não é nem uma quilha retrátil, é uma bolina de 70 quilos, 80 quilos, que ajuda no contravento apenas, mas eu fico com 1,60 com ela recolhida. Ah, tá. Ajuda, 1,60 já é um calado, Claro. direitinho. Dá pra entrar em muitos lugares. A instrumentação dele é toda antiga, Adriano, eu ainda não mexi nisso, tudo muito antigo, tá vendo? Sim, caramba. É uma marca dinamarquesa que não existe mais. E eu nunca tinha visto. Pra mexer, já levei pra técnico e eles falaram, Daniel, você não vai encontrar, não tem como recuperar. O piloto automático funciona ainda, a gente utiliza de quadrante, é bom. Eu coloquei só um profundímetro novo, mas a direção do vento funciona, mas os demais instrumentos... Cara, é antigo e é bonito, que pena que não funciona, cara, porque eu nunca tinha visto desse tipo aí. Pois é, e eu gosto da originalidade, eu queria reformar tudo, mas o cara mais fera daqui, que inclusive já viajou com o Aleixo, ele falou, não adianta tentar, né? Não tem componente, talvez, né? Não tem componente, A roda de leme a gente tira quando tá parada, ela fica, deixa ela guardada aí, que amplia um pouco mais o cockpit, que é um pouco pequeno. Com certeza, senão aqui eu já não tava com a perna aqui assim, né? Exatamente. Veio Catarina na pandemia, com 2020, a gente engravidou de Catarina, ela nasceu um pouco ali, no início da pandemia. Catarina nasceu, estávamos no hospital, né, no quarto, esperando Catarina subir do berçário. E aí, o Daniel chegou, acordou, falou assim, Lol, preciso falar com você, preciso conversar com você. Eu falei, o que foi, Daniel, o que foi? Aí, achando que era uma coisa com Catarina... Vamos vender a casa e vamos morar no barco, vamos comprar o barco. Eu falei, não, isso é linda coisa. O cara tá louco. Eu falei, peraí, calma, eu quero saber de minha filha, não quero saber Foi um negócio que veio assim, sabe? Eu falei, peraí, calma. Não, chegou a hora, eu sinto que chegou a hora e a gente vai fazer acontecer. Eu falei, tá, vamos lá, deixa eu curtir minha filha. A gente aumenta a mesa, tá vendo? Ah, show. Dá pra umas 6 pessoas tranquilamente aí. Então aqui é a nossa cozinha, né? A pia. Ah, é pia aí. A gente trocou essa almofada, o lixinho. Ah, que demais o lixo. Esse é o motor. Tá, não, então peraí, aqui é o seguinte, Adriano, isso daqui foi uma das coisas que me encantou no barco. Essa escada aqui sai, e aí a gente tira as portas. E aí tem um acesso bacana para a casa de máquinas. E tem acessos laterais também. E facilita bastante na parte de dar manutenção aqui. Sim. Pai, esse lixinho, essa porta do lixinho, eu achei maravilhosa, cara. Ótimo. Fica discreto. E aproveita uma área que não era aproveitada, né? O lixinho fica lá dentro. Pô, e essa cozinha eu acho legal é o fato de poder encostar quando veleja aí, né? Encosta e aqui sobe uma mesinha também que aumenta. Nossa, esse aí eu não tinha visto ainda. E freezer, geladeira, armários. Pouco espaço, viu? Podia ter um pouquinho mais. Despensa e cai panela, tempero. E pra lá é banheiro. Pra o barco, como é que funciona? Ele tem uma porta aqui. E tem uma porta lá e a gente tem acesso pelo banheiro por aqui ou pelo quarto. Então vamos por aqui que aí você vai ver. Acaba que o motor fica tipo uma ilha aí. Isso. Exatamente. Só não tem acesso por trás, mas pelos lados. Aqui é a mesa de navegação, né? E a cama de Heitor. Acenda as luzes aí, ó. Não tem muita luz, né? Ó, bem bonita a mesa de navegação também. E aqui é o quarto. Ai, gente. Nossa, que quarto gigantesco. Um ar-condicionado portátil, né? Que a gente usa enquanto estiver no pier. O corredor é pequenininho, mas chega aqui é gigante o quarto. Essa é a vantagem do cockpit central. Sim, e aí divide lá e cá, né? E aqui é o banheiro que tem acesso por aqui e tem acesso pela cozinha.
Muito Tem que legal. tomar banho, mas nesse banheiro. O outro banheiro não tem chuveiro, né? Sim. Você gosta do barco, Catarina? E você, cara? Eu gosto. Show? É legal morar no barco? É. Quando você fala na escola, o que os colegas dizem? Todo mundo já veio aqui da minha festa de aniversário. Conhecem, né? Eles já conhecem aqui, não tem tudo surpresa. Ah, mas é diferente, né? Quantos colegas você mora no barco? Nenhum, né? É bem especial, bem diferente. Mas quando chega alguém lá na escola novo, fico surpreendido. Que massa, cara. E os seus amigos? Também? Eles sabem que você mora no barco? O que eles falam? E aí todo mundo quando desenha a própria casa, você desenha um barco? Além da liberdade, o contato com a natureza, a privacidade é outra coisa que é muito legal em um veleiro. Quando você quiser ficar longe de tudo, de todos, é fácil. Mas é fácil também voltar para um lugar agitado quando você sente saudades, um shopping, um cinema. Dizem que com as redes sociais a privacidade morreu, acabou. Na vida física, eu acho que não, mas na vida digital é mais complicado mesmo. Mas dá para ter algum controle. Quando você usa uma VPN, como a NordVPN que eu uso aqui, você se conecta através de um túnel criptografado com tecnologia militar, através de outros milhares de servidores pelo mundo, que podem estar em outro país. Então, nem o seu próprio servidor de internet sabe o que está passando por aquela conexão. Então, dá para ter um pouco mais de controle, pelo menos. Mas o principal motivo de ter uma VPN nem é esse. É a segurança de não ter os seus dados roubados ou ainda usar a internet como se estivesse em outro país, é uma coisa muito legal também. É uma forma de acessar sites que não estão disponíveis em determinado lugar, que é algo super útil para quem viaja pelo mundo e quer evitar sites bloqueados. E às vezes não é nada absurdo, até a Receita Federal aqui do Brasil é bloqueada em outros países, né, pela própria Receita, para evitar fraudes e tal, mas pode ser um problema você não conseguir acessar ela quando precisa. Dá até para assistir filmes que foram lançados em outro país, como Inglaterra, Estados Unidos, mas não aqui ainda. Ter uma VPN é a real liberdade na internet, que é menos livre do que parece. E a NordVPN fez uma oferta exclusiva para quem segue o Hashtag Sal. Fazendo o plano de 2 anos, você ganha 4 meses extras com esse link que aparece aí na tela, que também está na descrição. E o mais legal é que, se você não gostar por algum motivo, sem problemas, tem uma garantia de reembolso de 30 dias. A internet é um lugar que fica bem mais livre e seguro com uma VPN, sem bloqueios, sem limites geográficos e sem medo de ter os seus dados roubados. Use o link que tá aí, experimente, eu acho que vale bastante a pena. A gente vendeu a casa e aí vamos procurar o barco, né? Sim, vamos procurar o barco. Aí começa a Aí procurar. eu comecei a procurar, fazer uma pesquisa assim na internet, aí eu, não, vem cá, o Caxiri tá à venda. E Isso eram 3 anos depois, entendeu? Já tinham passado 3 anos desde que a gente tinha encontrado ele. No meio da pandemia já, a pandemia pegando fogo. E eu falei, Não tava vendendo. Ou tava? ele tava vendendo já. Já, né? Na época. Naquela época. Na época ele tava vendendo. Barco, cara. É isso, entendeu? É inacreditável. E aí eu falei, não é possível, esse anúncio é antigo. Não me iluda, entendeu? Aí ela falou, não, a data aqui do anúncio, ó, é recente, tem 1 semana. Eu falei, não é possível. Quando eu olhei, eu falei, liga aí pra ele, liga, pergunta se ele tá vendendo. Ela ligou e falou, não, tá vendendo, e baixou o preço. Não, era de você. Cara. E baixou o preço já na pandemia, entendeu? Eu falei, não é possível, então é nosso. Aí eu fui, reconversei com o dono e fechamos. É, o barco era pra ser nosso. Então, vocês se programaram mesmo, né? Porque muita gente, cara, assim, o ideal eu acho que é se programar, óbvio. Mas a maioria das pessoas que eu entrevistei, na verdade, tipo, foram parar no... E muita gente foi na pandemia, né? A pandemia potencializou muito isso. Mas a gente se planejou bem e continua se programando, né? Não é à toa que a gente está aqui há quase 4 anos, Sim. parado ainda. Sim. Porque o objetivo não é ficar parado aqui, o objetivo é migrar, né? Poder viver. Mas eu não quero sair sem a segurança de estar financeiramente bem resolvido. E também deixar eles, né, se envolver com bastante calma e tranquilidade, entrar nessa vida, entendeu? Hoje eu tenho ficado mais aqui, eu tenho me forçado a ficar um pouco mais aqui porque tá dando. Né? Dá para tocar as coisas mais à distância, mas 1 ou 2 vezes na semana eu preciso ir para a cidade, aí eu vou na empresa, mas Carol vai todo dia com as crianças, escola, fica a 35 quilômetros daqui. É isso, 35 quilômetros, leva os 2 para a escola. Ele estuda 2 vezes na semana, o dia todo. Assim, a vantagem é que a minha mãe mora perto da escola, minha irmã, minha sogra, então, assim, querendo ou não, ter um apoio lá, né, perto, no bairro, que é perto.
E aí passo duas vezes na semana, segunda e quarta, ele fica o dia todo, aí eu fico com ela vai pro balé de tarde, faço as coisas que tem que fazer, faço o mercado e tal. No final do dia a gente vem pra cá. E terça, quinta e sexta a gente geralmente almoça aqui, leva pra escola e meio-dia a gente já tá aqui. E é contra fluxo, né? Como a gente tá aqui mais afastado da cidade, de manhã, 0 de engarrafamento para ir, de tarde, 0 de engarrafamento para voltar. Então 35 km não é tanto assim. Muita gente tem, assim, pensa assim, tipo, morar a bordo é ficar isolado, né? Mas o esquema de vocês, cara, não, vocês moram a bordo, mas vocês têm carro Tem a aqui, vida. Isso trabalho, é normal, a vida é normal. Vida normal. A gente só mudou de endereço. E é claro que esse clube aqui, o Aratu, é muito legal, né? Tem muita vida. Aí a gente gosta de ficar aqui. Mas então, a tua relação com o clube aqui é longa, né? Tu veleja aqui desde quando? Eu vinha na época que o Três Marias boiava ali, né? Ainda. Antes dele dar a terceira volta ao mundo, eu já estava aqui pequenininho. Mas aí meu pai teve barco na década de 80. Aí eu frequentei, era pequenininho, né? Sou de 84, aí eu frequentei aqui com 5, 6 anos. Aí depois ele vendeu o barco e ficou aí um bom tempo afastado do clube. E aí quando eu voltei, já foi depois, né? Já com o nosso barco. Como é que é morar em Salvador com barco, cara? Porque assim, aqui é uma capital, né? Diferente, acho que muita gente mora em Paraty ou outros lugares, né? Mas aqui, tipo, você mora numa grande cidade. A gente, na verdade, por a gente estar aqui, a gente não sabe muito bem como é estar em uma cidade sem estrutura. A gente vai para Camamu, Morro de São Paulo, aí a gente entende um pouco mais. Mas eu acho, sabe, nós somos bem adaptáveis, então eu acho que da nossa parte não tendemos a ter muita dificuldade não, sabe? O que você trabalha hoje? Eu tenho uma empresa de fabricação de pré-moldado de concreto, já vai fazer 20 anos que eu estou nesse ramo. E em paralelo tem a empresa que era do meu pai, ele faleceu em 2018, aí meu irmão estamos tocando, que é distribuição de químicos. E em paralelo com minha mãe tem uma empresa de paisagismo, que é o resquício da arquitetura que ficou e que eu gosto demais. Tudo isso pensando em acelerar o processo para poder... Que o objetivo de vocês... É contrário, né? Porque a gente quer desacelerar, só que por enquanto precisa estar acelerado para poder tentar encurtar esse tempo, porque a gente não quer esperar chegar na terceira idade para começar a poder sair, entendeu? A gente quer sair com eles ainda pequenos, entendeu? Mais ou menos pequenos. E por que é importante morar a bordo? Quando a gente vendeu a casa, que a gente veio pro barco, a gente abriu mão de tanta coisa material, a gente abriu mão de tanta coisa e veio para cá, para um lugar apertado, reduzido, né? Então, assim, a gente passa a ver que as coisas não... Muita coisa na vida pouco importa de coisas materiais, né? O que vale são outras coisas. Então, isso também a gente muda muito, assim. Aí, até assim, no simples, a gente tem nossa vida social lá ainda em terra, né? Tem aniversário das crianças, dos colegas, tem evento com a família, aniversário de amigos, que a gente vai. E aí a gente, às vezes, hoje eu falo, toda vez que a gente sai de uma festa, assim, de amigos, aniversário de uns amigos, assim, que a gente vai ver amigos nossos, e a gente fica, como a gente mudou. A gente se sente um peixinho fora d'água, assim, um pouco, porque a gente muda. As conversas, né? Muda. Os valores mesmo, Isso, o que importa pra gente, né? Não é mais. Os objetivos de cada um, as conversinhas de grupo ali, enquanto um tá pensando, eu vou trocar de carro, eu vou fazer uma viagem pra Europa, que não tem nada. Legal, né? Mas a gente mudou, entendeu? A gente mudou. A gente mudou. O que ganhou importância hoje? O que é que ganhou importância? Tempo, né? Eu acho assim, a gente... o trabalho dele permite um pouco, ele passou uma época que ele passou por um trabalho que... A primeira empresa dele, que Ave Maria, ele não tinha tempo, eu tinha que trabalhar. Então, assim, juntou a pandemia, o nascimento dele, a decisão de vir morar no bar, a venda da casa para vir morar no bar. Então, acabou que a gente passou a ter mais tempo, assim, com a família, mais tempo um com o outro. E aí, o fato das pessoas também em torno da gente, coisas mínimas, entendeu, Adriano? Assim, essenciais, as coisas essenciais se tornaram as mais importantes. A gente já tem muito mais tempo hoje. E casou, né? Assim, casou, que eu falo, o fato dela ter nascido, a gente ter decidido vir morar no bar. E eu
eu parei de trabalhar quando ela nasceu e veio a pandemia. Eu trabalhava numa clínica, que a clínica fechou na pandemia, e ela nasceu 15 dias de pandemia. E aí, pronto, veio a pandemia, a gente veio pra cá quando tinha 1 ano de pandemia, né? Então, hoje, assim, a gente decidiu que era melhor eu estar mais tempo com eles, né? Do lado dela, porque a rotina que a gente leva hoje é inviável eu ter a vida de trabalho que eu tinha antes. Não dá. Porque ela é pequena, né? Então, não tem como eu deixar ela com alguém pra... Enfim, só se for aí contratar babá, será que é o certo, né? Então, eu tenho hoje meu tempo para eles. E a gente passa muito tempo junto. Eles já entenderam isso, sabe? Gostam também. É um barato, eles gostam de estar com a gente. Mas e o plano de vocês depois? Que é pra onde? Que vocês querem? O plano... Eu vivo um dia de cada vez. Eu canso de falar, eu não vou programar nada, eu vivo um dia de cada vez. Estou aqui hoje, morando aqui no barco, no Pia, no Athletic Clube. Quem sabe dia de amanhã, não sei, entendeu? Heitor tá chegando a fazer 12, início aí de uma adolescência, então não sei se a gente vai daqui a 2, 3 anos, aí tem que repensar como é que vai ser, como é que Heitor vai estar, né? Ela ainda é pequenininha, ainda tem tempo ainda com a gente, mas chega na adolescência, a cabeça dos meninos mudam, né? Das crianças, então... A gente já vem estudando homeschooling, como é que vai ser, tivemos com o pessoal do Plankton, com o Fábio e Cecília, gente boa pra caramba. Sim. A gente tem ela já... Ela é pedagoga e ela é professora Waldorf, que eles fazem escola Waldorf. Então, a gente tá já planejando direitinho isso daí, porque é o que vai acontecer, né? Homeschooling para essa turma aí. Cara, o barco, né? E eu acho que todo barco, mas especialmente olhando esse aqui, né? Tô conversando agora, cara, ele vira meio da família, assim, não vira? Tem uma personalidade. Demais. Não, esse barco aqui... Inclusive, quando a gente comprou ele, era Caxiri, né? O nome que ele é hoje. E a gente, vamos mudar, quando a gente pegar o barco, a gente vai mudar. Mudamos o barco. O nome? O documento. Mas não conseguimos mudar ele na pintura. E aí eu falei, não, Dan, acho que 1 mês depois, 2 meses depois, não sei. Eu disse, não, Dan, vamos ligar para despachante para voltar. Tomara que ainda esteja disponível o Caxiri, porque o nome dele é Caxiri, ele é Caxiri. E aí a gente mudou de novo no documento para o nome que ele é hoje, né? Pouco mais de 2 anos, nossas baterias arriaram. Eu sabia que elas estavam prestes a acontecer isso. E aí, foi quando eu falei pra Carol, eu falei, quando arriar, a gente vai desplugar do pier e vai viver desplugado já. Porque se o nosso objetivo é sair, não vamos ficar fingindo, né? Que a gente ficar aqui no clube fingindo que tá morando a bordo. Então, tem mais de 2 anos que a gente está desplugado. Aí eu botei uma placa elétrica, uma placa solar grande, um banco de baterias bom de serviço, eu mesmo fiz a instalação toda, um controlador bom, e tem 2 anos e pouquinho já que a gente está desplugado do pia. A única coisa que a gente liga lá é o ar-condicionado, que aí não tem como manter na bateria. Isso aí quando você desplugar de vez, cara, é difícil manter, cara. Com geradorzinho, talvez, mas... Mas estando afilado com o vento, ajuda muito. Aqui o vento vem meio de lado, aí não... no pier faz mais diferente o ar-condicionado. Ancorado eu não sinto falta. Quando a gente sai, a gente fica assim, não tem problema. E aqui tem um acesso pro quarto também, é isso? Tem um acesso pro quarto. E tem uma escadinha lá no quarto que dá pra botar aqui. Que Inclusive, legal. a gente não usa, mas eu tenho percebido que vai ser uma boa ideia. Nas próximas navegadas mais compridas, eu vou colocar a escada aqui, porque é mais confortável deitar nessa cama da popa, que é maior. Então, se as crianças estiverem aqui e quiserem entrar um pouquinho, a gente entra e dá para abrir a gaiola do fundo. Que massa, Aí ventila bem lá dentro e dá para navegar aí dentro tranquilamente, né? É um belo barco, viu? Muito marinheiro. Eu me sinto muito seguro aqui. Mastreação sólida. Nada de mastreação muito alta. Um barco de cruzeiro mesmo, um Blue Water. Bem projetado, bem construído, bem mantido. Ao contrário do nosso primeiro barco, né? Cara, o que viver no barco mudou em vocês? O que vocês mudaram? Você acha que teve alguma... Não, eu fiquei muito mais... Eu já sou um cara disciplinado,
organizado e minucioso. Potencializou muito. Porque tem que ser, cara. Aqui é tudo muito pequenininho e a gente precisa guardar muita coisa, precisa ter tudo. E você tem que saber onde está cada coisinha, né? Então, se eu abrir aqui, tem uma tralheira aqui atrás enorme, mas é uma tralha toda organizada, que eu sei onde estão todos os detalhes. Então, isso potencializou para mim. Olha aí. Ela tá evoluindo nesse aspecto também. Né? Pô, e que recado vocês dariam para quem pensa ter uma vida no barco também? Determinação. Claro, primeiro, se não conhece, tem que conhecer. Charter, se envolva com a galera da vela, porque eles automaticamente te puxam para esse lado. Não é fácil. Não é nada fácil. É maravilhoso, mas não é todo mundo que gostaria. Quem não, gosta, ama muito. Não é todo mundo que se adaptaria a essa vida. É. Não é qualquer pessoa que se adaptaria. Mas se a pessoa realmente tem uma vontade assim extrema, se jogue e não desista, bicho. Porque é questão aos pouquinhos. São muitas coisas que têm que ser aprendidas, muitos processos, muitas situações mecânicas. Tudo tem que estar aprendendo um pouquinho. Então, tem que ter determinação e garra, né, Val? Então, a gente se dedicou ao longo desses 20 anos aí. Quando a gente veio pro barco, foi uma realização assim, mega, que a gente conseguiu começar a perceber que a gente tinha feito certo, entendeu? E aí o resultado aos pouquinhos está indo, tá dando certo. Gaston Bachelard, em A Poética do Espaço, dizia que nossas casas são um prolongamento de nós mesmos, locais onde nossos sonhos habitam. Um veleiro que você mora é isso, mas é muito mais. Ele tem comportamento próprio, tem nome. Olhando com o coração, alguns diriam que até vontade própria. É um membro da família em que habitamos. Ter coisas em si não é algo ruim. Ter tudo que se precisa, inclusive, é maravilhoso. O problema é quando o que você tem limita quem você poderia ser. Ter coisas demais pode te sufocar e, em alguns casos, pode te deixar pobre. O Hashtag Sal e as pessoas que trabalham nele são mantidas pelo apoio de algumas pessoas que deixam qualquer quantia voluntariamente nos sites do Apoia-se e do Patreon, que são sites super seguros que a gente usa há mais de 10 anos. E se você quiser se tornar também um apoiador, o Hashtag Sal é algo importante para você quer fazer parte dessa comunidade, ter um contato mais próximo comigo, com vários outros velejadores, escaneie com o celular esse QR Code que aparece aqui na tela, ou clique em um dos links na descrição. Eu te agradeço muito. Até o próximo domingo ou até daqui a pouco em um dos nossos grupos de WhatsApp.